Queridos irmãos, a paz do Senhor, uma vez mais estamos aqui para, em nome de Jesus, estarmos dando sequência ao nosso trimestre, quarto trimestre do ano de 2024, trimestre no qual estamos estudando as promessas de Deus. As promessas de Deus serão o tema do decorrer de todo esse trimestre. E aqui estamos, irmãos, para... Peço perdão de antemão, pedir perdão aos irmãos, pois não conseguimos fazer o vídeo no dia de ontem, porque graças a Deus daqui a pouco já estamos saindo para o nosso novo trabalho. Aproveitar para agradecer a todos os irmãos que têm orado pela nossa vida. Temos plena certeza que muitos irmãos oram por nós. Do contrário, sequer estaremos aqui. Deus possa estar continuando abençoando os irmãos. E no dia de ontem foi uma correria danada. Ficou realmente muito difícil. Fui em Caxias, estive aqui em Caxias, depois lá na garagem, depois voltar para casa, voltar na garagem de novo. Enfim, aí impossibilitou-nos de estar fazendo nosso vídeo no dia de ontem, tá? E hoje estamos aqui para estudar a lição de número 2. O título da nossa lição diz: As promessas de Deus para Israel. O textuário nos está escrito o seguinte: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 2 e versículo 3, texto bastante conhecido dos irmãos. A verdade prática, nosso querido pastor Elinaldo Renovado escreveu o seguinte: Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Deus sempre teve os seus rabiscos. Deus sempre teve uma minoria que foi fiel a Ele. Hoje, nos dias atuais, tem uma minoria que recebeu a Jesus Cristo, ou Yeshua, como o seu Messias, que são fiéis ao Senhor. Não porque, como diria o pastor Anderson Silva, não porque Israel é o queridinho de Deus, não. Mas simplesmente porque Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Vamos aprender hoje as promessas. Começou lá em Abraão, como ele obedeceu. E através da semente dele, o Salvador da humanidade se manifestou na face da terra. O texto bíblico da nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, dos versículos de 1 a 3, e na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor, em Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Viu? Israel é bendito por conta da atitude de Abraão. É o povo da promessa, melhor dizendo, por conta de Abraão. E aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, de 1 a 5, diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. O pastor Elinaldo foi muito inteligente, colocou aqui a promessa que Deus fez a Abraão, e o texto diz, na sequência do capítulo 12, que ele creu, obedeceu, foi para a terra que Deus ainda lhe mostraria, tornando-se exemplo de fé obediente.
Só que os seus descendentes, infelizmente, não permaneceram na posição requerida deles. Nós, semana passada, certamente os irmãos leram a lição do domingo passado, viram que existem as promessas condicionais e as promessas incondicionais. O povo de Israel estava, digamos assim, atrelado às promessas condicionais. João é bem claro quanto a isso no seu Evangelho, no capítulo 1, ele fala: veio para o que era seu, no caso Israel, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, no caso nós, os gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Vamos na nossa introdução. Introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão. Deus ainda não havia lhe mudado o seu nome, né? Portanto, Abrão. E fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel, como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel, são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, a Davi, e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Vou destacar aqui, ó. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Não podemos falar que Deus testou Abraão. Deus testou Abraão quando pediu seu filho Isaac, que foi o início do cumprimento da promessa para ele. Mas aqui, como foi ele fazer um teste? Vou fazer promessa para ele. Vou ver qual vai ser a reação dele. Deus já sabia. Aprendemos que Deus é presciente, Deus é onisciente, sabe de tudo, conhece. Eu costumo dizer que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Através dele, através da fé obediente. Não tinha, humanamente falando, só um doido. Era alguém próspero. Seu pai, nós já falamos a respeito disso, que Abraão era filho de um rico comerciante de imagem de escultura. Tinha uma vida tranquila. A sua vida financeira estava garantida. Deus aparece e faz uma grande promessa para ele. Ele prontamente creu. Diz a palavra do Senhor que isso foi-lhe imputado, creditado como justiça, e ele partiu para cumprir a vontade do Senhor. Então tudo começou quando Deus chamou Abrão, e fez promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Primeiro tópico. Subtópico primeiro diz: e far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Não tinha como contestar. Vou destacar aqui, ó. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Deus realmente era com eles. No decorrer de toda a história, ou seja, isso leva tempo. Lembrando que os caminhos de Deus não são nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos.
O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas coisas vão acontecer e levam um tempo, às vezes passam-se gerações até que tudo se cumpra, mas fato é que pode-se observar com muita facilidade. Tudo se aconteceu e se cumpriu de maneira evidente, poderosa. É perfeitamente possível ver o agir de Deus no longo da história para cumprir aquilo que havia sido prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Subtópico 2. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Quem imagina como Abraão ia imaginar que o nome dele hoje, milênios depois, seria lembrado? Não tinha como imaginar. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Está aqui, ó. A bênção material, Abraão foi muito próximo, mas estava, através dessa promessa, deveria carregar a bênção material, deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção, será uma bênção na vida dos seus semelhantes. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra, como eu coloquei. Eu falei, e Deus o escolheu para ser o pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Subtópico 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para todos os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Louvado seja o nome do Senhor. Vou destacar aqui logo no comecinho. Essa foi uma promessa dupla de bênção e maldição. A bênção do Senhor está sobre nós. Quem se levantar contra-nos vai tornar-se uma maldição na vida. Por isso que nós, hoje, nos dias atuais, nós aprendemos, irmãos, não precisamos nos preocupar com nada. Temos que nos preocupar, ou melhor dizendo, não precisamos nos preocupar com quem se levanta contra nós. Porque a bênção de Deus está sobre nós. As mãos do Senhor estão estendidas sobre nós. Quem se levantar, meu filho, vai estar se levantando contra a vontade de Deus. Haja vista quando começou a igreja, né? Um Gamaliel chega e fala, ó, cuidado contra quem vocês estão se levantando. Se esse movimento for dos homens, vai terminar por si só, mas se for Deus, nós vamos estar se levantando contra Deus. Então, irmãos, não precisamos nos preocupar contra quem se levanta contra nós. Se temos certeza, se temos convicção que estamos na posição que Ele nos colocou, então, queridos, não precisa esquentar a cabeça, porque Deus é quem nos guarda. Subtópico 4. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui a nossa família. Que a bênção do Senhor possa continuar, perdurar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua semente. Em nome de Jesus. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras
das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Destacar aqui, a partir daqui, ó. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Povo de Israel, não há como contestar. É um povo abençoado, um povo de extrema relevância. Volto a lembrar os irmãos, oremos por Israel. Israel está enfrentando 7 frentes de batalha nesse momento atual. E tu nota claramente a mão de Deus protegendo a Israel. Mas como nós somos cristãos, ainda que tenhamos assumido o lugar de Israel, hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo é considerada o Israel de Deus, por conta da recusa deles em receberem a Jesus Cristo como seu Messias. Estão até hoje lá aguardando o Messias, não reconhecem a Yeshua como seu Messias, mas mesmo assim, irmãos, aí a igreja assumiu o lugar deles. Mas não podemos deixar de orar por Israel. Mas porque tu nota claramente, imagina, 7 nações lutando contra o povo de Israel. E permanecem lá firmes, vencendo as suas batalhas. Tópico 2. Outras promessas a Israel. Primeira dessas promessas, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois como vimos anteriormente, ele era avançado em idade e sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer ou Eliezer, de acordo com as traduções, seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grande promessa na vida de Abraão. Destacar a parte daqui, ó. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Lembrando que ele tentou ajudar Deus, né? Tanto é que o nome de Isaque é riso, por quanto tanto ele quanto sua esposa riram quando Deus falou que da semente deles, que Deus daria sequência ao projeto da salvação da humanidade. E eles riram-se. E aí Sara permitiu que outra chamava Saraí, né? Permitiu que ele deitasse com Agar. Teve Ismael, mas Deus falou, não é com ele. A promessa é em ti e na tua esposa. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida dele, na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Subtópico 2. A promessa de um filho a Isaque. Como é que Deus, os caminhos de Deus anda por caminhos, irmãos, incompreensíveis. Que mais tinha a mulher que gerava vários filhos. Sara era estéril. E a esposa do seu filho Isaque também era estéril. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ela tinha mais de 100 anos e teve 6... Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi Mesopotâmia, lá por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Foi ela que fez a famosa "Dá-me filhos se não morro", né?
Subtópico 3. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa e por isso antes de morrer concederia bênçãos para os seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Léia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a amada de Raquel e ela teve 2 filhos com sua serva Bila. Jacó teve 2 filhos com Zilpa, serva de Léia, teve mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. Teve mais uma filha com Léia, Diná. Destacar aqui no começo do tópico, do subtópico. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão que lhe daria aquelas terras. Afinal de contas, a promessa constituía uma nação, era de constituir uma nação, portanto precisaria de terra para aquele povo habitar, né? Quarto subtópico do tópico 2, diz assim: promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Está a partir daqui. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi, o Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O reino do Messias, esse sim nunca se acabará. Você vai ver isso lá na visão da estátua que Nabucodonosor teve, que Daniel deu a interpretação. Uma pedra que se dividia, que era cortada, né? Cortada ao meio, fala a respeito das 2 vindas do Senhor Jesus. E ali, ó, pegava e enchia a terra. Fala do reino milenial de Cristo. Terceiro e último tópico. Promessa de salvação de Israel, para Israel. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação, destaca aqui, ó. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal entre outras nações. Lucas capítulo 21, versículo 24. Por isso, os capítulos 9, de 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o Messias verdadeiro. Mas vem o dia, hoje existe, como disse no início do vídeo, existe uma minoria, como sempre foi, que recebeu a Jesus Cristo como seu Messias. Mas vem o dia que eles reconhecerão, quando Jesus retornar no final da grande tribulação para salvar Israel, eles vão reconhecer que aquele que eles rejeitaram realmente era e é o Salvador de toda a humanidade. Mas fato é que eles não conseguiram exercer esse papel, como colocando, já falamos aqui, a igreja assumiu o lugar dela. E o plano originalmente era através de Israel o mundo conhecer o Salvador. Não era exclusiva para eles, não. O texto lá você vê, Deus, o de Gênesis 3,15, bem claro. De semente da mulher nascerá um que haverá de esmagar a cabeça da serpente, tu lhe ferirás o calcanhar. A salvação era para todos, para toda a humanidade. Isaías 53 fala lá: todos nós andávamos como ovelhas
que iam para o matador, mas ele fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Então, era e é por toda a humanidade que Cristo Jesus morreu. Eles não entenderam, são, se afirmar que ainda são exclusivistas, entendem que é só para eles, mas não é. Tá? Deus quer fazer o seu nome conhecido entre todas as nações. Então, a partir do momento que eles reconhecerem, se consertarem, aquele que está lá no hino 3. Nesse tempo, quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Eles vão se consertar com ele. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei. 2. Subtópico 2. O capítulo 9 de Romanos revela demasiada tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Ele fala, eu bem poderia, por amor de vós, me separar de Cristo. Mas isso não era possível. Nota que ele bota, eu poderia. Porque ele amava a sua nação. Mas infelizmente não receberam a parte dele, ele fazia. Ele anunciava. Paulo era considerado persona não grata no meio do povo de Israel. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão numa situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente dele segundo a carne. Esse sentimento de tristeza ao mesmo tempo. Uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. E subtópico 3, promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo Paulo expressava o seguinte, dos quais, olha, a adoção de filhos e a glória, e os conselhos, e a lei oculta as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todo, Deus bendito eternamente. Amém. E tem gente que fala que na Bíblia não afirma que Cristo é Deus. Bem claro. O qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, está falando de Cristo. As pessoas, não tem um texto específico que fala que Cristo é o Messias. Fazer o quê? Que Cristo, melhor dizendo, é Deus. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Destacar aqui também. Cara, Deus em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Então, Deus é fiel. Aprendemos domingo passado, na lição passada, melhor dizendo, que existem as promessas condicionais e as promessas incondicionais. Então, está condicionado. Existe um remanescente fiel lá em Israel que já está vivendo essa promessa. Pois reconhecer. Aqueles que ainda não receberam, é necessário que eles recebam. E a nós, compete nos orar para que Deus possa continuar abençoando Israel. Para que Deus possa continuar guardando Israel. Porque muitos são os inimigos de Israel que se levantam contra eles. Grande parte por causa da sua desobediência. Isso tem que ficar claro. Rejeitam o Filho de Deus. Deixa eu achar aqui rapidinho. Tem um minuto aqui para antes de encerrar o tempo. Fugiu. Depois eu falo para os irmãos. Mas fato é, eles precisam reconhecer. João capítulo 3, rapidamente. João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Eles não quiseram receber. Nesse momento estão passando pela condenação, passando por pagando um preço muito caro.
Mas Deus tem promessa e um dia eles irão reconhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Deus abençoe os irmãos e até a próxima.